Eu dei um tema para essa mensagem. Tem aí, Davi? Repete comigo assim: Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Às vezes a gente acredita que Deus ele perdeu o controle, mas Ele nunca perde o controle. Aquilo que muitas vezes para a gente é complicado, na verdade tudo isso é propósito de Deus. Eu quero compartilhar contigo algo que Deus plantou no meu coração essa madrugada. E Deus falou comigo de uma forma muito poderosa, me acordou agora pela manhã e continuou ministrando sobre a minha vida. Eu quero impartir o meu coração com você. Mas antes de entrar no texto, Deus começou a me levar a ler Gênesis capítulo 11 novamente, a Torre de Babel. E a Bíblia fala de um homem chamado Nimrod. Nimrod, na Bíblia, ele é conhecido como um caçador de Deus. Mas quando você vai estudar no original, Nimrod significa rebelde. Então aquilo que muitas vezes parece ser uma coisa, no fundo é outra. Quando a gente vai ler Babel e Babilônia, é a mesma palavra. Para os babilônios, Babel é portão de Deus. Para os judeus, é lugar de confusão. Então a gente percebe que a mesma palavra para uns significa uma coisa e a mesma palavra para outros significa uma coisa completamente diferente. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando sobre a Bíblia é muito complicada, é muito difícil de interpretar a Bíblia. E de fato é. Se você lê no âmbito natural, se você tentar entender a Bíblia como um teólogo, como um leitor, você dificilmente vai entender o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, ela pode te dar inúmeras interpretações. Agora, se você orar, pedir ao Espírito Santo de Deus para te trazer uma revelação daquilo que a Bíblia está dizendo, Deus nunca vai te falar alguma coisa e vai falar para outro diferente. O Espírito de Deus vai revelar a mesma coisa para um e para outro. Então o que eu quero nessa manhã é que a gente construa junto aqui, nessa manhã, algo em Deus. Que a gente entenda que quando a gente tenta fazer pela nossa própria força, a gente tem a nossa interpretação. Mas quando a gente entra debaixo de um favor de Deus, já não tem a ver com a nossa interpretação, mas tem a ver com as ordenanças que Deus tem para a nossa vida. Se você nessa manhã entender isso, eu garanto para você que muitas coisas vão mudar na sua vida. Esse ano é um ano que se inicia e você tem duas opções. O ano está começando, mas você pode começar o ano da mesma forma que você terminou o outro, ou você pode começar o ano de uma forma diferente. A decisão sempre vai ser sua. Deus, ele te dá sempre a prerrogativa de escolher. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Ele diz: olha, eis que boto diante de vocês a bênção e a vida, a maldição e a morte. Escolham, porque a escolha sempre será nossa. Você está comigo aqui, Belém? A escolha sempre será nossa. Ou eu ando debaixo do favor de Deus e usufruo das bênçãos que Deus tem para mim, ou eu começo a andar conforme a minha vontade, os meus desejos, através da minha força, e se eu tenho a minha força, sou eu que vou ter que produzir aquilo que tanto eu acredito que vai me sustentar. Então, Gênesis capítulo 15, eu quero compartilhar contigo. Coloca para mim aí, nós vamos ler o texto todo, é grande, mas você vai ver que vai fazer sentido. Gênesis capítulo 15, ele diz assim: depois desses acontecimentos, que acontecimentos foram esses, pastor? Gênesis capítulo 14, a gente já falou aqui algumas vezes, que existiu uma guerra de 5 reis contra 4 reis. Esses 4 reis prosperaram nessa guerra, e esses 4 reis, eles levaram cativo Ló, que estava debaixo do reinado de um desses 5 reis. Então esses 4 reis prosperaram na guerra contra os 5, e eles levaram cativo Ló, que morava em Sodoma. Então Ló foi levado cativo, a notícia chega até os ouvidos de Abraão. Abraão pega 318 homens na sua casa, e ele vai até esses 4 reis, ele guerreia contra esses 4 reis, ele vence a batalha, ele liberta tudo que aqueles 4 reis haviam tomado como despojo na guerra,
e ele liberta Ló e tudo aquilo que ele tinha e todos os outros homens. Amém? Então, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina, preste atenção nisso, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais, em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos caldeus, dos caldoneus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Feche os seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Eu estou aqui, meu Pai, para junto com a tua igreja tentar entender algumas coisas. A minha oração neste dia é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fala conosco de uma forma clara, para que possamos entender. Porque tudo que nós entendemos fica fácil de ser operado. Tudo que nós entendemos fica fácil de ser obedecido. Fala conosco, Jesus. Nos ajuda a entender de verdade o que está por trás das letras. Que o teu Espírito se apodere de cada um de nós. Eu peço que cada uma das mentes agora sejam levadas cativas ao teu altar. Todo e qualquer espírito de distração eu repreendo nesta manhã na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem, Deus, para que muralhas de fogo se levantem. Anjos ministradores guardem este lugar. Acampe, meu Pai, anjos em cada canto, para que absolutamente nada venha atrapalhar o teu fluir nesta manhã. Nós te adoramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. O texto é grande, mas ele é interessante. Coloca lá o versículo 1 para mim. Deus chama Abrão para uma conversa. Depois dos acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Deus faz uma promessa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus
Deus chama Abraão naquela época para uma conversa, e ele diz que ele tinha um compromisso com Abraão. Mas perceba que a primeira coisa que Abraão fala é o seguinte: como que tu tens uma aliança comigo? Como que tu tens um compromisso comigo se eu não tenho filho e o herdeiro da minha casa é o meu funcionário? E Deus fala para ele o seguinte: não, você está fazendo confusão, Abraão. É porque como você não consegue ver ainda aquilo que eu vou fazer, então você julga de acordo com aquilo que você vê. Só que bem-aventurados não são aqueles que veem, são aqueles que creem. Tem muitas coisas que eu e você não conseguimos ver, e por isso nós não contemplamos. Se o Senhor pudesse nos dar a oportunidade de enxergar aquilo que Ele está para fazer, eu garanto para você que a minha vida e a tua vida seria completamente diferente. Então, como nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está por fazer, nós só contemplamos aquilo que nós enxergamos. E Deus continua a conversa dizendo: Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí Deus diz: não, Abraão, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua. Então Deus pega Abraão, ele tira Abraão de um lugar, ele traz para fora, ele fala assim: olha para o céu e contempla as estrelas. Só que eu queria que você fosse comigo no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Ao pôr do sol, ele pega Abraão no versículo 5, tira Abraão de uma tenda, leva Abraão para fora e manda ele olhar para contemplar as estrelas. No versículo 12 diz que ao pôr do sol, então a gente conclui que quando Deus tira Abraão da tenda, ele tira Abraão de dia, sim ou não? Eu pergunto para você: alguém consegue contemplar estrelas de dia? Não. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu não estou querendo dizer nada, eu estou querendo te trazer uma revelação que a Bíblia nos diz. Deus muitas vezes vai nos levar para ver coisas que os nossos olhos naturais não enxergam, mas o nosso coração e a nossa mente precisa captar aquilo que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para mim e para você é algo tão poderoso, que muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar e nem contemplar, a gente só precisa crer. Deus, em outras palavras, pegou Abraão e disse assim: Abraão, sai do teu lugar, vem para cá, tu pode contemplar? Provavelmente Abraão diz assim: Senhor, como que eu vou contemplar se é de dia? Exatamente, Abraão, você não está vendo, mas eu quero que você saiba que o céu está lotado de estrelas, e os teus olhos não podem contemplar, porque aquilo que eu tenho para você é infindável, aquilo que eu tenho para você é algo tão grande, é algo tão sobrenatural, que a tua mente não é capaz. Se eu te levasse de noite, Abraão, você ia ficar surpreso com a quantidade. Eu estou te trazendo de dia, Abraão, para que você saiba que por mais que os teus olhos pudessem contemplar na noite, de dia eu estou te trazendo para te mostrar que é muito mais do que você imagina. Você está comigo aqui? Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, olha só, o que eu tenho para fazer na tua vida é algo muito grande, você não vai nunca conseguir entender. Eu só preciso do seguinte: Abraão, obedeça. A palavra que eu tenho para você nessa manhã, Belém, é só essa nessa manhã. De tudo que eu vier te falar, eu te peço só que você grave essa frase: o que Deus tem para a sua vida, você não tem ideia. O que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, você nunca vai conseguir entender. Você só precisa acreditar e mergulhar no rio de Deus. Se você deixar o rio te carregar, você vai chegar no destino que Deus tem para você. Mas se você começar a argumentar: mas por quê? Da onde? Eu não vejo, mas por quê? E tudo mais, provavelmente você não vai experimentar. Uma vida com Deus é simplesmente se lançar nos braços do Senhor e Ele vai deixar Ele te conduzir. O texto é muito claro. Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, a tua descendência, ela vai ser peregrina numa terra, eles vão ficar 400 anos escravos. Está escrito ou não está na Bíblia? Eu pergunto para você, lá na frente depois, quando Abraão, Isaac e Jacó vai parar onde? Vai parar no Egito. Por que ele vai parar no Egito? Porque José estava lá no Egito e agora é governador. José leva o povo todo para morar no Egito, sim ou não? A família toda de Jacó. A Bíblia diz que eram 70 pessoas. Eles vão morar lá.
Aí a Bíblia diz que o faraó daquela época morreu, porque faraó não é um nome, faraó é um título. O faraó daquela época morre, nasce um outro faraó que não conhecia José. A Bíblia diz, está muito claro isso, a Bíblia diz que o povo agora se torna escravo. Mas eu pergunto para você, no capítulo 15, Deus já não disse que isso iria acontecer? Sim ou não? Sim, porque Deus é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que está lá amanhã. Aquilo que vai acontecer contigo lá na frente, Ele já sabe, Ele já está lá no teu futuro, você precisa acreditar nisso. O teu futuro ainda não chegou, mas Ele já está lá sabendo aquilo que vai acontecer. Por isso, quando a gente pega a nossa vida, a gente confia, entrega nas mãos do Senhor, não tem como dar errado. Muitas vezes a gente passa por situações na vida porque a gente confia desconfiando. Uma vida com Deus é você literalmente confiar. Porque quando Deus pede para a gente confiar, Deus chama o mesmo Abraão no capítulo 22 e fala assim: me dá o teu filho, o teu único filho, mata ele. Abraão não pensou duas vezes: pô Senhor, mas tu me deu um menino, tu falou que não era Eliezer, que era esse menino. Abraão não fala isso. Quando Deus pede o menino, Abraão de primeira, ele já vai para o monte e vai sacrificar o menino. Por que ele vai sacrificar o menino? Porque ele tinha convicção que se o menino fosse morto, o mesmo Deus que mataria o menino iria ressuscitar o menino. Deus não tinha dúvida Abraão não tinha dúvida nenhuma da sua relação com Deus. Abraão sabia que aquele Deus que havia prometido. Por quê, pastor? Porque ele havia passado por muitas experiências. E é essa manhã que eu quero chamar a tua atenção nisso. Todo homem que já teve muitas experiências com Deus não duvida das coisas. Pessoas que não tiveram experiências muitas vezes duvidam, mas elas só vão conseguir ter experiência se elas mergulharem no rio de Deus. Como você vai ter experiência com um Deus se você não acredita nele? Como você vai experimentar de coisas sobrenaturais se você não crê que Ele pode fazer na sua vida? O texto é muito claro, coloca para mim lá do versículo 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para... Perceba uma coisa, Abraão ele não viu, mas ele creu. Você não precisa ver o teu milagre, você precisa crer nele. Quando a gente fala da cidade de Belém, você já viu a cidade de Belém pronta? Não, ninguém viu, eu também não vi. Mas eu tenho certeza, eu creio nela, eu tenho convicção que ela já está pronta. Então eu não preciso ver. Em outras palavras, Deus está me pegando pela mão e está me levando lá no terreno, está falando assim: ó, filho, você consegue ver tudo pronto? Eu consigo ver tudo pronto, mesmo não estando pronto. Por quê? Porque eu creio, eu não vejo, eu creio. Uma vida com Deus não é uma vida de ver, é uma vida de crer. Se você tentar ver coisas, você não vai ver. Mas se você acreditar que você tem que crer, é nesse lugar que Deus quer te levar. O ano de 2026 começou agora. A gente não sabe como vai ser o ano, ou melhor, alguns não sabem. Eu tenho certeza que o meu vai ser maravilhoso. Porque eu não estou aqui para ver aquilo que vai acontecer, eu estou aqui para crer naquilo que Deus me prometeu. A palavra de Deus é fiel, Ele não muda. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ontem acabou o culto, eu encontrei ele fora um rapaz, a gente começou a conversar, ele falou assim: pastor, eu não te conheço. Ele começou a conversar comigo, assim: eu não te conheço, mas eu quero te dizer uma coisa, eu estava no culto e o Senhor falava no meu coração, eu vim falar contigo o seguinte: o seu coração é muito puro. O seu coração é muito puro. Muitas pessoas vão se aproximar do Senhor para tentar se dar bem em cima do Senhor. Mas não mude quem o Senhor é, porque o Senhor é um Davi nessa geração que Deus achou. E eu tenho certeza disso, com toda a modéstia. Eu tenho certeza que o Senhor só é comigo por causa do meu coração. Não por causa da minha forma de falar, porque eu não tenho muita eloquência. Eu não sou muito estudioso. Mas é a graça de Deus sobre a minha vida. Porque Deus ele não olha os atributos que nós temos. Deus olha o nosso coração. Deus sabe que quando eu subo aqui, eu não subo aqui para tentar mostrar para você uma performance. Eu subo aqui para simplesmente tentar fazer com que você conheça de verdade esse Deus que eu estou querendo te apresentar. O desejo do meu coração não é outro, a não ser você se apaixonar por Jesus. Porque se você se apaixonar por Jesus, a tua vida naturalmente ela muda. Tem muitas pessoas fazendo curso daqui, curso dali, mentoria daqui, mentoria dali, nada contra. Mas de nada adianta muita mentoria se você não estiver disposto a mudar de vida. Eu posso te ensinar muitas coisas, desde que tudo que eu te ensine, se você não estiver disposto a aprender, de nada adianta. Por isso a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, porque quando Ele olha para o coração, Ele sabe que aquele coração está sedento por Ele. Abraão, ele creu e por isso foi imputado como justiça sobre a vida dele.
Ele tomou posse, ele não via, era de dia, ele olhou para o alto, devia estar sol, não tinha estrela, mas ele tomou posse mesmo não vendo, porque o mesmo Deus que o tirou de Ur dos Caldeus, era o mesmo Deus que está mandando com ele no capítulo 15. Só que olha que interessante, olha o que diz o versículo 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? Eu quero que você preste muita atenção nessa passagem. Como saberei? Você precisa começar a pedir provas a Deus. Juízes capítulo 6, Deus chama um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Para quem sabe, lagar é lugar de fazer vinho, não é de malhar trigo. Naquela época, o povo estava sendo assolado, então o Gideão estava se escondendo, fazendo algo que não deveria fazer naquele lugar, porque ele estava com medo, porque os midianitas vinham e roubavam toda a plantação, roubavam tudo. Imagina hoje, como a gente vê nos dias de hoje, pessoas roubando tudo. Então as pessoas trabalhavam escondidas. Então Gideão estava lá malhando trigo no lugar de pisar em uva. Abraão estava naquele lugar escondido. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que o anjo do Senhor com letra maiúscula apareceu para ele. Toda vez que você vê na tua Bíblia o anjo do Senhor com letra maiúscula é Jesus. Talvez seja doido para você. Bom, pastor, mas Jesus não é no Novo Testamento? Em carne. Mas Jesus, muito antes do mundo pensar em ser mundo, ele já estava na eternidade com o Pai. Então Jesus, ele aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele. O anjo, quando aparece para ele, fala assim: ei, Gideão, homem valente. Homem valente? Eu estou escondido, malhando trigo. Homem valente? Valente se eu estivesse lá no meio de todo mundo lá e falasse assim: deixa esses caras virem aqui que eu estou malhando trigo aqui, ninguém vai meter a mão no meu trigo. Isso é homem valente. Eu estou escondido aqui para que ninguém me veja. Eu sou homem valente. Pois é, tem muitas coisas que eu e você não conseguimos ver dentro de nós, mas que Deus já vê dentro de nós, mesmo a gente não reconhecendo ainda. Sabe por que Gideão estava escondido? Porque todo mundo na região de Gideão se escondia dos midianitas, todos eles tinham medo. Então Gideão, por estar vivendo num ambiente como aquele, ele também se colocou no lugar de medo, até que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim: ei, você é diferente, você é um homem valente. Gideão se levanta agora e fala assim: mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo. Muitas vezes a gente se acha o menor da nossa casa, o menor da nossa tribo, mas não é de acordo com aquilo que a gente se vê, de acordo com como Deus nos vê. Você talvez se enxergue de uma forma insignificante, mas talvez para Deus você seja a pessoa mais importante dessa terra. Você precisa crer nisso. Então quando o Gideão ele responde ao chamado, o texto é muito claro. Gideão fala assim: Senhor, tá bom, eu vou, mas eu quero uma prova. Eu vou herdar a terra? Como saberei que eu vou herdar a terra? Me dá uma prova. Gideão falou assim: me dá uma prova. Deus falou assim: tá bom, qual a prova que você quer? Eu vou colocar uma lã, Senhor. Eu vou colocar uma lã bem no jardim, numa relva, bem no jardim. E eu vou botar essa lã aqui, e ela vai virar à noite. O sereno vai vir. No dia seguinte, quando eu chegar aqui, se essa lã estiver molhada e todo o jardim estiver seco, tu está comigo. Deus, tá tranquilo, vamos embora então. A noite veio sereno. No dia seguinte, a Bíblia diz que Gideão ele pega a lã e ele aperta e enche uma taça de água. O jardim estava completamente seco. Gideão, não satisfeito, ele fala assim: Senhor, me perdoe, mas é a última vez. Vamos fazer diferente, porque nós somos incrédulos, irmãos. Isso não é você, isso sou eu. Isso são todos nós. E é isso que eu quero nessa manhã mexer com a nossa fé. Nós somos incrédulos. O que para a gente é muito dinheiro, a gente quando olha para uma cidade de Belém, é muito dinheiro. Para mim e para você. Para Deus, isso não é nada. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que deu limite para o mar. Um Deus que fez firmamento nos planetas. O que é uma simples obra para um Deus desse? Aí a Bíblia diz que Gideão no dia seguinte fala assim: Senhor, eu vou fazer diferente agora, eu vou botar de novo a lã.
E agora, todo o jardim vai ficar molhado e a lã vai ficar seca. Aí Deus, tá tranquilo. Vamos lá, Gideão. No dia seguinte, o que você acha que aconteceu? O jardim completamente molhado e a lã não tinha um pingo d'água. Porque Deus sempre vai nos revelar aquilo que Ele vai fazer. Nós só precisamos pedir prova dEle. Se você duvida muito de Deus, acredite nisso, mas não fique pedindo essas provas de menino, não. Ah, Deus, se Tu é comigo e tal. Procure entender aquilo que Deus tem para a sua vida e peça a Ele, de fato, uma confirmação. Porque Deus vai colocar, a Bíblia diz que Ele coloca o querer realizar no nosso coração. Peça confirmação para Ele daquilo que Ele vai fazer. Aí o texto diz lá, continua lá, volta no versículo lá para mim, 7. Abraão perguntou, Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Olha o que diz o versículo 13 agora. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, Deus está dando a sentença, e será afligida durante 400? Vamos lá. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas... Quando você vai para Êxodo capítulo 12, fala da Páscoa. Páscoa do hebraico significa peça, passagem. Êxodo capítulo 12 é quando começa o ano para os judeus. O ano de Abib, o mês de Abib. A Bíblia nos diz que em Êxodo capítulo 12, Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Amém? Amém? E o texto é muito claro, a Bíblia diz que não ficou nem uma unha no Egito. A Bíblia diz que Deus, Ele entregou todas as riquezas que poderia entregar para o povo. Eu pergunto para você, a palavra se cumpriu sim ou não? A palavra se cumpriu sim ou não? E eu pergunto agora nessa manhã, se a palavra se cumpriu na vida daquele povo, por que você duvida que vai se cumprir na tua vida? Se Deus disse que vai fazer com aquele povo, que ia fazer com aquele povo da forma que ia fazer e fez, por que você duvida quando Deus diz que vai fazer? O que te falta para você acreditar que realmente o lugar que Deus tem para você não é o lugar que a tua mente muitas vezes quer te levar? O apóstolo Paulo, ele diz que a maior luta que existe não é contra o diabo, é contra você mesmo. É quando a tua carne quer pecar e o teu espírito quer viver em santidade. A Bíblia diz que se eu peco, Deus... não é o Senhor que se afasta de mim, mas quando eu peco, eu mesmo me afasto de Deus. Então só tem uma coisa que pode me separar de Deus, que é o pecado. Então o que o diabo faz? Ele coloca no meu coração, no teu coração, o desejo de pecar. Só que a nossa carne está inclinada para o pecado, mas o nosso espírito está inclinado a viver em santidade. Então por isso existe uma luta constante dentro de nós. Eu quero viver em pecado aqui na minha carne, mas eu quero viver aqui em santidade no meu espírito. E pastor, como é que a gente faz para derrotar isso? Só existe uma forma. Aquele que mais bem alimentado vai prevalecer. Se eu ando no pecado, se eu sou um homem de prostituição, se eu sou um homem que pega o celular, fico olhando pornografia, fico trocando mensagem com outras mulheres que não devo, se eu fico andando em ambientes onde os caras falam palavrão, bebem cachaça, se prostituem, só falam coisas erradas, se eu ando nesse ambiente, eu estou alimentando a minha carne nesse ambiente. Então a minha carne, ela com certeza vai prevalecer sobre o meu espírito. Agora, se eu sou um homem de Deus, um nazireu, consagrado, separado, eu jejuo, eu tenho vida de oração, eu me consagro, eu vou para a igreja, eu ando com um grupo de pessoas que só falam de Jesus, eu boto no meu carro louvores e adoração, eu fortaleço o meu espírito, a minha carne quando grita, o meu espírito abafa ela. Você está aqui nessa manhã? Quem vai te governar é quem você decidir. Quem vai te governar é quem você vai decidir.
Se você decidir ser um homem santo, uma mulher santa, você vai ser nesse ano um homem santo e uma mulher santa. Se você decidir ser uma pessoa que anda em prostituição e anda em más companhias, você vai andar em más companhias. Pastor, é mais forte do que eu. Mentira. A Bíblia diz que Deus não permite um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, se você está sendo seduzido, e você não está conseguindo resistir às tentações do diabo, é porque você não está se fortalecendo em Deus. Você está aí ainda, não? Briga com o autor do livro. Vamos lá, volta lá. E você irá para junto de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Quem esteve aqui, foi ontem ou anteontem, não lembro, nas primícias? Levanta a mão. Poucas pessoas. Então, por aqui. Vem cá. Deixa esse texto aí. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos... Bota 9. Traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante da... Em outras palavras, ele pegou uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Ele cortou ela no meio, botou a metade para cá e metade para cá. Amém? Eu queria que você imaginasse a cena. Ele pega 3 animais, ele pega 3 animais, bota metade para um lado, metade para o outro, metade para um lado, metade para o outro, metade para o lado, metade para o outro. A rolinha e pombinha ele não cortou no meio. A Bíblia diz que, vai lá naquele versículo que a gente estava vendo lá, o 17, 18. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles animais. Antigamente, você, para fazer uma aliança, a aliança era feita da seguinte forma: eu fazia uma aliança com o pastor Márcio, a gente cortava um animal no meio, botava o sangue do animal escorrido no meio, botava metade de um lado e metade do outro. Eu passava para um lado e ele passava para o outro. A gente estava firmando uma aliança de sangue. Então, quem quebrasse essa aliança, aconteceria com a pessoa aquilo que aconteceu com o animal. Assim que funcionava. Então, quando Deus chama Abrão para fazer uma aliança, Ele está dizendo o seguinte: Abrão, faz o seguinte, pega esses 3 animais, corta no meio, bota um pedaço de cada lado, e eu vou fazer uma aliança contigo. Aí o texto é muito claro, diz que um fogareiro, uma tocha de fogo. A Bíblia diz que Jesus, Ele é fogo consumidor. Então, o próprio Senhor, Ele passa no meio dos animais, dizendo: olha, Abrão, eu não sei você, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu não sei você, mas a minha parte eu estou cumprindo. Porque tudo que Deus prometer para você, Ele sempre vai cumprir a parte dele. Você está aqui? Você precisa crer, tudo que Deus te prometer, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Pode ser que numa aliança, obrigado pastor, pode ser que numa aliança você quebre a aliança com Ele, mas Ele nunca vai quebrar com você. Quando Deus firma algo contigo, quando Deus te comprou, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele nos comprou não com um valor de ouro, de prata, mas Ele comprou com valor de sangue. Ele entregou o seu filho na cruz, seu único filho, para morrer pelos meus e teus pecados. Aliança de sangue. Ele entregou Jesus numa cruz para nos comprar. Então Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não fomos nós que saímos da escravidão, foi Ele que nos tirou. Quando a gente vai para a Bíblia é muito linda, porque quando Ele tira o povo do Egito, lá com mão forte, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: assim como eu fiz no povo do povo judeu, que tirei do Egito com mão forte, assim foi na vida de vocês. Vocês estavam lá, cheios de pecado, num lamaçal sujo, fedendo. Eu fui lá no meio do pecado, arranquei vocês de lá, tirei vocês de lá e trouxe vocês para cá. Só que a decisão de permanecer aqui já não é mais minha, é de vocês. Por isso que muitos voltam. Quando você vai para Apocalipse, diz que é como se voltasse para o próprio vômito. Por isso que muitos se acostumaram com aquele lugar de sujeira e voltam, desejam voltar para aquele lugar. Lembra o povo?
Ai meu Deus, como era a sopa de cebola no Egito, lembra disso? Lembra disso? Porque não foi difícil Deus tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo. Foi difícil Deus te tirar do pecado, te trazer para a igreja? Não, não foi. Difícil é tirar o pecado da tua mente. Porque aí já não tem mais a ver com Deus, tem a ver com a tua decisão de não pecar mais. É que as pessoas, eu percebo no decorrer do pastoreio, eu já sou pastor por alguns anos, e eu percebo que as pessoas, elas acreditam que elas vêm para a igreja, e em algum momento a chave delas vai virar, em algum momento vai chegar um anjo, e vai tocar com uma varinha de condão na cabeça, e ela vai mudar. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Andar com Deus é uma decisão diária. Andar com Deus, muitas vezes você vai estar em casa, você não vai querer estar na presença, e você tem que decidir estar. Muitas vezes você está andando com Deus e você vai querer pecar. Eu estou olhando para você, mesmo longe, nos teus olhos, dizendo: você vai desejar pecar, mas você tem que resistir ao diabo, para que ele fuja de você. E como resistir ao diabo? Só existe uma forma: se sujeitando a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu só consigo resistir ao diabo se eu estiver fortalecido em Deus. Se eu sou um homem que não tenho vida de oração, não tenho comunhão com Deus, não jejuo, não busco o Senhor, não vou para a igreja, não tenho amigos crentes, eu nunca vou conseguir resistir ao diabo. Você está aqui nessa manhã? Você nunca vai conseguir resistir ao diabo se você não decidir andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Deus o tomou para ele. Todo homem que anda com Deus, Deus o toma para ele. Eu não estou falando de tomar, de levar daqui dessa terra não, amém? É porque Enoque sumiu. Aí você fala assim: não quero andar com Deus não. Mas na verdade, assim, Enoque andava com Deus, Deus o tomou para ele. Todo homem, toda mulher que anda com Deus, Deus o toma para si. E o texto continua, vamos lá. Eu amo a história de Abraão. Você ainda está aí, não? Não, aí foi. Naquele dia, naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta, desde o Egito até o grande rio. Olha que lindo. Não, volta lá. Naquele mesmo dia. Por quê? Porque foi naquele dia que a tocha, o fogareiro, passou no meio dos animais. Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é perfeito. O povo estava escravizado na Babilônia. Deus foi lá e libertou. Você acha de verdade que nos dias de hoje um povo que está escravizado na mão de alguém, você acha de verdade que esse Deus vai deixar? Não vai deixar. Só que as coisas acontecem no tempo dele, no propósito dele, da forma dele. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Pô, Deus não está vendo? Claro que ele está vendo, só que não é o tempo de agir. Tudo tem um tempo determinado. Por isso a gente tem que aprender, igreja, Belém, a gente tem que aprender a viver debaixo do propósito de Deus. Não, porque o grande problema é que a gente quer convidar Deus para entrar na nossa história. Deus não entra na nossa história. Nós temos que entrar na história que Ele escreveu para nós. Deus é lindo. Nós temos que tomar muito cuidado com a motivação do nosso coração. Eu estava lendo hoje que Spurgeon, o grande pregador, ele um dia estava pregando um sermão, e no meio da pregação se levantou um homem e trouxe um bilhete para ele. Conhece essa? E estava escrito assim no bilhete, era uma irmã que estava pedindo para cantar um hino para Jesus. No meio da pregação, ele pegou o bilhete, ele fechou o bilhete e guardou. Ele continuou pregando, e de repente a irmã escreveu de novo um bilhete. Um outro irmão pegou o bilhete, trouxe para ele, estava escrito lá: pastor, eu queria cantar um hino para Jesus. Ele pegou o bilhete, amassou de novo e guardou o bilhete. Pela terceira vez ela chamou um outro irmão e escreveu no papel: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. Ele pegou o bilhete, olhou, fechou e guardou e continuou pregando.
Quando ele acabou de pregar, essa irmã procurou ele no final do culto e falou assim: pastor, você não recebeu o bilhete que eu te mandei? Ele falou assim: recebi, minha irmã. Você queria cantar um hino para Jesus, né? O culto tinha acabado, as pessoas tinham ido embora. Aí ela veio falar com ele e falou assim: recebi sim, minha irmã, você queria cantar um hino para Jesus, né? Ela falou assim: pode cantar, minha irmã. Aí ela: pastor, agora que a igreja toda foi embora? Aí ele disse assim: minha irmã, você não queria cantar um hino para Jesus, você queria cantar um hino para a igreja. Se a gente não tomar conta onde está o nosso coração, a gente acaba se enganando. A gente precisa entender de verdade qual é a motivação que nos traz para a igreja. A gente vem para a igreja para encontrar os nossos amigos. A gente vem para a igreja para encontrar o pastor Léo, que é amigo de vocês, a pastora Márcia. A gente vem para a igreja para encontrar o Alan lá no estacionamento, que é um cara gentil, junto com toda a equipe, com o Fink, com todos eles. A gente vem para cá, o que tem nos motivado a vir para cá? A minha pergunta essa manhã para vocês é: o que tem te motivado a estar aqui? Se a tua motivação não for a correta, a gente está perdendo tempo. A minha oração esses dias tem sido: Jesus, eu não quero mais perder tempo com quem tem roubado o meu tempo. Às vezes a gente investe tempo em quem não deve investir. Às vezes a gente para fazer coisas que Deus nunca nos chamou para fazer. Às vezes a gente foca em situações que nunca foi o nosso foco principal. Mas como saber isso? Senhor, o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, que está na minha casa. Não, Abraão. O teu herdeiro vai nascer de você. Não está escrito, mas eu fico imaginando Abraão dizendo: mas Senhor, ele saiu de Ur dos Caldeus 75 anos. Eu fico imaginando naquele momento ali, Abraão já com 80 e poucos anos, aí Deus falando para ele assim: Abraão, vai sair de você. Não, Senhor, você está fazendo confusão, Senhor. Eu já tenho 80 e poucos anos, não posso mais ter filho, não. Abraão, vai sair de você. Porque o que parece ser impossível para mim e para você é a especialidade de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender o que Ele tem para esse tempo. Que você não se disperse, porque o diabo só quer te distrair. Eu sempre, quando prego aqui, eu falo sobre Sansão, eu falo sobre Dalila. Dalila nunca foi adversária de Sansão. Dalila foi a distração de Sansão. Os adversários de Sansão, na verdade, eram os filisteus. Dalila foi usada para distrair o Sansão do propósito. Então Sansão foi levantado por Deus, a Bíblia é clara, para ser um juiz, um libertador. Só que ele se encanta no meio do caminho com a beleza de uma mulher. Ele se distrai e ele esquece qual o motivo que ele foi chamado por Deus. Você foi chamado para ser um nazireu. Você foi chamado para ser consagrado. Você, mulher, consagrada ao Senhor. Coisas impuras não podem fazer parte da tua vida. Coisas erradas não podem fazer parte do teu cotidiano. Nós fomos chamados para ser nazireus. Se a gente não entender isso, a gente está perdendo tempo. Pastor, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil. No mundo passareis por... mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E a Bíblia diz que se nós somos um com Ele, nós venceremos também. Você está feliz aí? Amém. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse povo tão lindo. Obrigado por pessoas tão especiais, Deus. O desejo do meu coração é que elas te conheçam cada dia mais. Nos ajuda, Deus, a fazer com que a tua igreja te conheça. Nos ajuda a fazer com que a tua igreja saiba de verdade que tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe. Tu és o Deus que começou, mas tu és o Deus que vai terminar. Tu és o Deus que nos chama pelo nosso nome. Tu és o Deus que está em todos os lugares. Tu és o grande eu sou, tu és o todo-poderoso. A ti rendemos honras, glórias e louvores. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito
se façam presente todos os dias, até que tu volte, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe. Hoje às 17 horas, a gente está de volta aí às 19h30, amém?